já sabe a minha vida de cor e salteado. Então, não, tem visitas que conhecem. E nós trouxemos um bocadinho de bolo para todo mundo aqui, e refrigerante, e veio o nosso irmão Luiz para falar um pouco do agradecimento que a gente tem de estar vivo até hoje, 80 anos, graças a Deus por isso. Mas dou graças a Deus também, já que está querendo que fala, a minha felicidade ficou, começou quando eu fiquei crente. Na verdade, lá em Fundiaca, eu já falei aqui outras vezes e vou repetir, o superintendente era o meu tio José. E veio uma lição na escola dominical que eu não agradei muito dela, não, porque ela estava mexendo comigo. O versículo é 1 João 3 e 15. Que odeia seu irmão é assassino. Eu achava que eu era crente, criado no Evangelho, mas a verdade é que eu ainda não tinha me convertido. E o Senhor Jesus falou para Nicodemo: se a pessoa não nascer de novo, nem viu o reino de Deus. Mas eu fui levando e já tinha 19 anos. Então, veio essa lição de escola dominical, que eu já falei que todo mundo está sabendo. Essa lição mexeu comigo. Então, eu achava que eu não ia falar nada nela, não, mas veio lá tinha as lições do trimestre. No dia de revisão tinha que falar, dividir aquelas lições para as pessoas, cada um falando. Então, justamente aquela tiveram com essa lição de classe. Falar numa lição que uma vez seu irmão é assassino, eu pensei, essa lição não posso falar dele, porque tinha gente que não gostava de ver nem a sombra desse, sabe? A gente não cumprimentava, e eu achava que eu era crente, mas a verdade é que eu precisava nascer de novo. Então, crente, a gente aprende nas escrituras que se a pessoa tiver alguma coisa contra o outro, ele tem que perdoar, aprender a perdoar. O Senhor Jesus perdoou e a gente tem que aprender. A vida do crente é perdoar. Então, a verdade é que naquela segunda-feira eu me converti. Eu estava trabalhando, eu lembro que Deus me libertou. Eu trabalhava em oleria, estava cortando telha, eu lembro que a banca ficou molhada de lágrimas, que ninguém sabia, mas eu sabia que eu não era nascido de novo. Então, mandei chamar a pessoa, nós fizemos as casas, e deu graças a Deus que nunca mais tive inimigo. Então, eu casei, graças a Deus, e já fizemos mais de 50 anos de casado. Então, tenho 5 filhos, 10 netos. Então, graças a Deus pela vida e pela comunhão com Deus. Então, foi um prazer muito grande conhecer o Senhor Jesus e viver esse tempo até hoje. E nós estamos esperando. Daqui para frente vai ser só melhor, porque a gente vai para o céu e morrer e descansar no Senhor. Então, eu quero passar a palavra ao nosso irmão Luiz, que vai
coisa da Bíblia e falo. Eu queria da casa de oração, restaurando o altar, eu dou graças a Deus, toda segunda-feira eu tenho um filho que é de lá, e segunda-feira é o dia que eu vou lá, então a gente dá graças a Deus que já teve dia de eu contar 20 jogos, da reunião de jogos lá, que o meu filho está de fora e tem um estudo lá com os jovens, então tem dia que tem 20 jogos lá, ouvindo a palavra de Deus. Nós somos muito gratos por isso. Então, com o nosso irmão Luiz, a palavra, ele vai ler um salmo, e depois nós vamos, todo mundo lá em cima, comer bolo e beber refrigerante. Mas, prazer estar aqui com os irmãos. E foi um prazer também o senhor assim me convidar para trazer uma palavra breve. Eu sei que o nosso tempo ali já está um pouco adiantado, mas pense aí no bolo e no refrigerante, que dá um ânimozinho para a gente aguentar mais um pouquinho. Mas o que falar, né, de uma vida de um homem de 80 anos, mais de 50 de casado, com a dona Ruth, uma mulher também que serve ao Senhor, que vive esse casal na presença do Senhor, servindo a Deus, com seus filhos na presença do Senhor e aí criando seus netos também. Uma das coisas que eu tenho falado, e justamente hoje eu falei com dois dos filhos só assim, uma das coisas que mais hoje tem necessidade são de homens de Deus. Sabe, nós que estamos à frente de igrejas, né, eu sei que também deve ser o mesmo problema dos irmãos aqui, é você ter pessoas que sejam exemplos de homens e mulheres de Deus. Sabe, você pensar em alguém que tenha 50 anos de casado e tem um testemunho, né, porque quando nós pensamos em presbítero, ou liderança, igreja, você pensa em alguém que tem um chamado de Deus, uma capacitação de Deus para ser um líder. Mas quando você pensa em um ancião, é alguém que além de ser esse presbítero, é alguém que tem uma história, tem uns cabelos brancos e tem ali o seu histórico de uma vida na presença do Senhor. O senhor assim é um desses homens e que eu tenho o privilégio de conhecer e de sempre estar aí ouvindo, né, alguma coisa do Solaci e também compartilhando com os filhos dele também essa fé que ele tem deixado para os seus filhos. E um versículo que eu gostaria de deixar está lá em Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1. Depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão uma visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou ao soberano Senhor: que me dará se continuo sem filhos e sem herdeiros, e o herdeiro que eu possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será este, um filho gerado por você, mesmo será o seu herdeiro. E levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. É interessante a gente pensar em Abraão, que no momento de crise daquele homem já com seus 80, pensando: eu não tenho filhos, eu não tenho descendência, o que vai ser? O Senhor me prometeu algo, né, no capítulo 12 lá, e te serão benditas todas as nações da terra. Ele começa a pensar: tudo aquilo que eu fiz vai ficar com o meu servo Eliezer. Mas é interessante que ele estava ali, talvez na sua tenda, às vezes olhando para cima, todo dia pensando: o que vai ser de mim? A minha vida está aí, eu não tenho descendência. A minha esposa, quando teve a minha menina, ela ficava em casa, no quarto escuro, janelas fechadas, a cortina fechada. Eu cheguei em casa um dia, vi ela lá
com a cortina fechada, ela meia, a gente fala em Minas, meia brocochô. Eu falei, que é isso? Abre essas janelas, abre essas cortinas, olha o sol lá fora, você acabou de ter uma filha, né? E aquilo retomou nela aquela alegria. E o que a gente vê o Senhor Deus fazer aqui com Abraão foi a mesma coisa. Sai da tua tenda, vem cá, sai daí desse lugarzinho que você está, olha lá fora. Deixa eu te dizer uma coisa, a minha promessa para você, se você puder contar aquelas estrelas, esta é a descendência, o número de descendentes que eu te darei. A palavra de Deus, quando fala ali de descendência nas estrelas, está falando dos filhos espirituais de Abraão. E é interessante que, se nós olharmos uma outra promessa, dizendo, olha para os grãos de areia na praia, que se você puder contar, serão os seus descendentes. Está falando dos filhos naturais, os filhos espirituais, né? Nós somos filhos de Abraão na fé. Laci é filho de Abraão na fé, né? E nós podemos ter irmãos com os seus 80 anos, vivendo uma vida e vendo as promessas de Deus se cumprir na vida dele. Quantas vezes talvez o Laci teve que sair também da tenda e olhar para fora e pensar nas promessas de Deus, que lá aos seus 19 anos ele teve, né? Quantas vezes, quantas lutas e às vezes doença, problemas, e que Deus falou assim, vem cá assim, sai da tenda, vem cá fora, deixa eu te mostrar as minhas promessas para você. Isso serve para nós, irmãos, né? Para chegar aos 80 anos de vida com a esposa, na presença do Senhor, nós temos que sair da tenda, nós temos que olhar para o alto. A palavra de Deus, olhar e para o alto, para o nosso Senhor. Nós temos que firmar os nossos olhos no Senhor, porque se firmarmos nesta terra, nós vamos entrar em desespero, nós não vamos conseguir chegar aos 80 com essa alegria, com esse testemunho, com essa vida, principalmente nos dias de hoje. Os dias são maus, as lutas que temos passado, não dá nem para ver jornal mais, não dá para ver televisão mais, mas nós temos que olhar para o alto, olhar para cima e olhar para o nosso Senhor, para chegar aos 80, como só assim chegou. Ele fez isso, olhou para o alto. Continue só assim, confiando no Senhor, continue sendo esse exemplo de homem de Deus, que pode continuar trazendo histórias, né? Alguém que investe a sua vida em vidas, sempre terá histórias para serem contadas e lembradas de tudo aquilo que tem feito. E o principal motivo na vida do crente é investimento em vidas, em pessoas, né? De poder ter, eu fico pensando assim, se eu tivesse que falar do Solaci, dos seus 80 anos, se não tivesse testemunho, você imaginou como que é ruim? Você tem que chegar aqui e falar da vida de uma pessoa com 80 anos e que não tivesse história boa nenhuma para se contar. Que a vida espiritual dele fosse um fracasso. Que a vida familiar dele também fosse um problema. Se ele não tivesse testemunho, se ele não tivesse tido a fidelidade à esposa, uma família que serve ao Senhor, o que eu ia falar aqui agora, irmãos? O que nós teríamos de história? O que esses meninos poderiam falar do Solaci? Né? Se não fosse um homem de Deus que traz consigo a transformação pelo seu testemunho, pela sua vida, pela sua palavra. Muitos e muitos anos ainda virão na vida do Solaci, da Dona Ruth. E que o Senhor abençoe esse casal, continue com sua mão de poder e graça sobre a vida de vocês. E continue sendo esses servos do Senhor, para dar continuidade. E saiba que a hora que estiver difícil, saia da tenda, olha para o alto, que o Senhor é com o Senhor, que o Senhor é com a senhora, porque são servos do Senhor, que Deus abençoe. Amém.